Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Catarina, para quem ainda não me conhece, e esse aqui é o CriaLT. Hoje eu vim falar com vocês aqui sobre uma surpresa literária que eu tive nesse segundo semestre. Eu nem sabia que eu ia vir fazer essa resenha, eu fiquei super empolgada com essa leitura maravilhosa, surtei nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, quem me acompanha por lá ficou sabendo todas as informações que eu tive sobre o livro, que eu compartilhei muito com vocês, e fico muito feliz de estar aqui para falar com vocês sobre esse livro que eu não vi tantos canais, não vi tantas pessoas comentando sobre ele, e eu acho que a gente devia falar mais. Que essa foi uma ótima leitura para mim, uma leitura fantástica, de fantasia, e eu tô falando do livro A Ascensão de Seilen. É o volume 1 da série Os Livros de Babel. Esse livro foi publicado aqui no Brasil esse ano ainda, é um lançamento para nós, pela editora Morro Branco e foi traduzido pela Aline Storto Pereira. Eu tomei conhecimento a respeito desse livro quando ele chegou na malinha do Turista Literário. Antes eu nunca tinha ouvido falar sobre ele e nem conhecia o trabalho do autor, talvez nem tivesse conhecido se ele não tivesse chegado até mim pela malinha. Já que ele chegou aqui eu resolvi, por que não ler? Enrolei um pouquinho ali naquela situação que a gente sempre faz, passa uns ali na frente, mas chegou o momento de ler e que momento foi esse? Sério, gente, vou contar aqui pra vocês um pouquinho agora de como funciona essa história. Aqui o autor Josiah Bancroft criou um universo onde existe uma torre chamada Torre de Babel. Essa Torre de Babel ela consiste basicamente em camadas de bolo que são chamadas de circunreinos. Literalmente são reinos redondos ali, onde cada lugar tem um nome diferente e tem uma hierarquia que funciona de forma diferente também. Ninguém consegue chegar até o último andar para dizer ao certo quantos andares tem essa torre. Bem bizarro. Ao longo dessa história a gente vai conhecer essa torre sim, e vai desmistificar ela junto com o nosso personagem protagonista, que é nada mais, nada menos que Thomas Seilen. O Thomas Seilen, ele é um admirador da torre, ele é diretor de uma escola, ele simplesmente é fascinado por toda a idealização que ele fez da torre, ele romantizou a torre completamente. Ele agora que finalmente se casou com uma personagem incrível. Infelizmente ela mal aparece na história, mas a gente consegue ter algumas nuances dela ali ao longo do caminho por flashbacks que constroem essa história também. O nome dela é Maria. Então o Thomas tem a grande ideia de eles passarem a sua lua de mel lá na torre. Eles iam passar ali nas termas, que é o terceiro circunreino que tem ali de baixo pra cima, se não me engano. Já aqui no primeiro capítulo a gente acompanha o Thomas e a esposa dele chegando ali na torre, e a gente já consegue ver que tem sim questões de evoluções tecnológicas, algo mais avançado, mas ao mesmo tempo é muito rústico a ideia da torre, a idealização. O Seilen, ele tem ali um guia que inclusive cada capítulo começa com uma passagem do guia, e é muito legal de a gente ver isso porque a gente consegue ver como Seilen foi enganado, literalmente. A gente consegue ver ali que a idealização da torre para ele era algo completamente diferente, ele realmente romantizou demais aquela ideia e ele simplesmente, ao longo do caminho, vai se desconstruindo dessa ideia, vai percebendo que a torre contém todos os tipos de pessoas. Em pequenas nuances, em pequenos acontecimentos, o autor vai mostrando pra gente, através da sua narrativa, como o Seilen ele perde a esperança, como ele se desilude com toda aquela percepção que ele tinha, que foi esmagada no chão completamente. Então, gente, ali no primeiro capítulo a gente já é introduzido a basicamente todos os conceitos e o leitor já vai sabendo que a torre não é nada disso que o Seilen espera. No primeiro capítulo também a gente já tem um acontecimento que vai ditar a narrativa toda, que eu vou contar aqui pra vocês, tá? Não é um spoiler, tá aqui atrás na sinopse do livro, que a esposa do Seilen, a Maria, ela some em meio à multidão. E a gente acaba descobrindo ali no meio do caminho que isso é algo muito comum de acontecer naquele mercado itinerante ali que eles estão antes de adentrar na torre. Que eu consegui visualizar muito bem essas questões, o mercado, as situações que o Seilen passa, as pessoas que ele encontra. Eu consegui visualizar muito bem cada um desses detalhes pela descrição do autor. Eu achei uma narrativa muito rica, um vocabulário muito rico, paisagens muito ricas, e o autor conseguiu construir uma narrativa muito bem embasada em um mundo que é muito vasto, muito amplo. Ele conseguiu ir expandindo a narrativa ao longo das páginas e ao longo do caminho. A gente vai passando pelos circunreinos, vai conhecendo o que tem ao redor daquilo ali, como que funciona aquela hierarquia, como que são as pessoas lá dentro, como que elas trabalham, quem que é o mandante, tem ladrões, tem pessoas boas, tem pessoas interesseiras, tem de
tudo aqui dentro. A história é narrada num ponto de vista de um narrador deus. Ele contempla não somente os pensamentos do Senlin, que também é um personagem muito interessante de acompanhar, porque ele vai se desconstruindo junto com aquela idealização da torre. Eu tive um pouco de dificuldade com ele no início, confesso, mas essa ideia do autor foi muito grande, porque aos pouquinhos a gente vai aceitando a ideia da jornada do herói do Senlin, e que se ele começasse como um personagem perfeito, não seria interessante de acompanhar. Ele tem ali as suas idealizações, as suas ideias. Por exemplo, ele é uma pessoa muito pudica, muito puritana. Ele não gostava de ver a roupa íntima da esposa dele. Então, pequenos detalhes assim que o autor vai explicando pra gente e que o nosso narrador tem consciência. E faz graça disso, ele faz piada com isso. Aqui esse livro ele tem muito bom humor. O nosso narrador ele é muito bem-humorado e o próprio Senlin tem um certo humor acerca de si mesmo, porque ele sabe quem ele sabe os seus pontos fortes, seus pontos fracos, e o autor trabalhou isso muito bem, de uma forma muito legal, que consegue deixar a gente torcendo pelo Senlin, torcendo para que ele amadureça, torcendo para que ele se desvincule daquela ideia que ele tem daquela torre e se desvincule da ideia do que ele já é, para amadurecer como pessoa também. E muito além do nosso narrador contemplar os pensamentos do nosso protagonista, ele contempla situações do passado que o nosso protagonista viveu, mas também os pensamentos de outras pessoas, porque aqui ao longo do caminho o Senlin vai encontrando muita gente. Algumas pessoas dão dicas reais para ele, outras pessoas enganam ele. Aqui a gente tem de tudo, como eu comentei, tem tiranos, tem ladrões, tem gente do bem, tem gente do mal, e muito personagem vai, muito personagem volta. A gente conhece várias pessoas com personalidades diferentes, muito bem construídas, e o que mais me espantou aqui é a riqueza desse universo, é a riqueza que o autor conseguiu trazer. Parece que eu conseguia imaginar todas as cenas perfeitamente, parece que eu estive dentro desse livro junto com o Senlin, e isso me arrebatou de uma forma que eu não conseguia largar o livro. E os detalhes que o autor planta aqui nessa história, como por exemplo na cena que eles estão no mercado e descobrem que as pessoas andam compartilhando uma corda para não se perderem, é muito bizarro. Esse lugar aqui é muito bizarro, é muito palpável. Parece que esse lugar existe realmente. Essa aqui foi justamente aquela leitura que tu não respira, tu não vai respirando até tu conseguir terminar. Ele é um livro um pouco comprido, mas quando eu terminei de ler, eu achei que ele foi muito curto, que eu queria saber muito mais sobre a história que o autor trouxe. E tô muito ansiosa pra uma continuação, então Morro Branco, por favor, pelo amor de Deus, traga essa continuação pra nós, leitores. E pessoal, por favor, leiam esse livro, falem sobre ele para a editora saber que nós estamos gostando, e espero mesmo que vocês gostem desse livro tanto quanto eu gostei. Tive uma ótima experiência. Além desse livro, claro, gente, tem uma edição super maravilhosa. A Morro Branco teve um cuidado especial com essa leitura, com esse livro. Essa foi literalmente uma jornada de herói que valeu a pena acompanhar. Os arcos que o Senlin passa, a desmistificação da torre, a própria esposa dele, a Maria, as pessoas que ele encontra, a construção da torre, gente, ai, olha, eu fiquei apaixonada por esse livro, apaixonada. E essa leitura aqui, ela tira o fôlego. Ela começa a trazer coisas e começa a trazer e começa a trazer e não para mais. Até o final tem acontecimento que se tu não tá, tu perde. É muita coisa, é alucinante, é um ritmo parece desenfreado. Depois do momento que cai a ficha que ela sumiu, que ele começa a partir naquela aventura, aí, gente, deu. Aí o livro te consome até o final. E olha, eu acho muito difícil encontrar alguém que não vai gostar desse livro ou vai abandonar, porque assim, ele deixa a gente curioso do início ao fim. Deu ali o meio do livro, já queria saber o que ia acontecer, já queria finalizar a série, já queria tudo aqui na minha mão, agora, na minha mesa. Então, gente, recomendo muito esse livro de verdade. Deem uma atenção especial para ele. Eu acho que esse livro aqui consegue atender um público muito grande por suas tramas e subtramas nesse mundo fantástico maravilhoso. Recomendo muito para vocês. Esse então foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Espero muito que vocês leiam o livro. Não esquece de deixar o teu like, o teu comentário e se inscrever aqui no canal. Um beijão pra todo mundo e até o próximo vídeo aqui do Crialité.